Oi pessoal, esse é o trabalho, esse trabalho é um recorte da minha pesquisa de doutorado do PCM da UEM sobre identidades do professor de apoio e suas percepções sobre o ensino e aprendizagem de matemática. Eu sou a Mariana, meu orientador é o professor Dr. André Luiz Oliveira e meu co-orientador é o professor Dr. Fábio Alexandre Borges. Olá pessoal! Eu vou falar um pouco da minha pesquisa de doutorado, do programa de doutorado em Educação para a Ciência e a Matemática da UEM, Universidade Estadual de Maringá. O título da minha pesquisa é Identidades do professor de apoio e suas percepções sobre o ensino e a aprendizagem de matemática. Eu me chamo Mariana Florentina Lima Alves de Oliveira Drummond. O meu professor orientador é o professor Dr. André Luiz Oliveira e o meu co-orientador é o professor Dr. Fábio Alexandre Borges. Esse trabalho vai apresentar um recorte dessa minha pesquisa de doutorado feita aqui em Minas Gerais, no estado onde eu resido e na cidade onde eu resido. O nosso trabalho, ele apresenta, então, as investigações iniciais desenvolvidas como pesquisa de doutorado do Programa de Educação para a Ciência e a Matemática da UEM. Investiga o processo de construção identitária do professor de apoio e as suas demandas e percepções com relação ao ensino de matemática para os seus alunos, Então, a gente está trabalhando eu sou de Minas Gerais, então eu estou trabalhando na minha cidade, numa escola estadual com os professores de apoio dessa escola. É uma escola referência no município e ela tem vários professores de apoio com eles que a gente fez a nossa pesquisa. Um dos elementos que norteará esse processo de formação dos professores se dá na prática concreta do seu trabalho. Então, é a forma como ele se percebe, como ele se localiza em relação aos outros no processo de trabalho e como ele se percebe pelo olhar do outro. Então, essa percepção pode ser compreendida a partir do estudo de identidade profissional. Aqui em Minas Gerais, a gente tem o Guia de Orientação da Educação Especial na Rede Estadual de Ensino. A versão 3 de 2014, então ela tem a definição do que é professor de apoio aqui no estado. Então define o professor de apoio como aquele que oferece apoio pedagógico ao processo de escolarização do aluno que apresenta disfunção neuromotora grave, deficiências múltiplas e ou transtornos globais de desenvolvimento. Então o professor de apoio, ele atua como agente mediador dos processos de desenvolvimento, de ensino e aprendizado do aluno, do seu aluno deficiente. Como referencial teórico, nós usamos como base de referência, então, a teoria de Stuart Hall, sobre identidades, junto aos estudos de Flores, que discutem sobre a identidade profissional docente. Segundo Hall, a identidade ela é formada e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. Corroborando com Hall, Flores afirma que a identidade profissional desenvolve-se na interação entre o indivíduo e o ambiente ou contexto. Então, a gente partindo dessas duas questões, da identidade de Hall e da identidade profissional da Flores, que a gente elaborou o roteiro para as entrevistas com os professores. Como metodologia, o estudo do qual foi feito esse recorte utilizou da pesquisa qualitativa, tendo essa por objetivo atribuir qualidades quando se investiga questões subjetivas. Os dados foram interpretados a partir da perspectiva da interação social com os pesquisados. Para tal, em ambos os procedimentos de coleta de dados, ambos foram questionário e as entrevistas. Foram elaboradas questões que procuraram nos auxiliar na expressão mais profunda sobre os fragmentos identitários que compõem a identidade do professor de apoio.
Para análise dos dados obtidos, nós utilizamos o método de análise de conteúdo, que, segundo Bardan, se refere a um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos extremamente sofisticados. Dados obtidos. Todos os professores têm formação em pedagogia ou normal superior e ou educação especial. Alguns têm nos 3 e alguns têm em 2 deles. E todos têm pós-graduação lato sensu em educação especial. Por quê? Essa pós é uma exigência do Estado para a contratação dos mesmos como professores de apoio. Não existia inicialmente, e o que nós percebemos também, que a maioria dos professores entrevistados, eles relatam que não existia inicialmente a intenção de trabalhar com a educação especial, que foi sendo construída ao longo da vivência e interação no ambiente escolar. Interpretação dos dados. Embora a presente pesquisa apresente um recorte amostral modesto, já nos dá indicativos de elementos que são essenciais para a construção dessa identidade. Dentre esses elementos, nós podemos destacar a forma como o trabalho se organiza, principalmente no que se refere aos seus impactos nos processos de ruptura de vínculos com os alunos com o processo de progressão destes. Outro elemento de destaque pode ser percebido na importância dos processos constantes de troca de experiências vividas entre os professores de apoio no fortalecimento da sua identidade profissional. Como conclusão, nós percebemos que as práticas profissionais dos professores de apoio são influenciadas pela percepção que possuem sobre si e sobre seu trabalho. Essa percepção decorre de elementos múltiplos que incluem demandas e legitimações formais estruturadas pelo Estado, pela organização concreta do trabalho no ambiente escolar, pela trajetória de vida e de formação profissional do professor e pela existência de espaços para integração social das experiências vividas no trabalho, que permitam processos de reflexão sobre o próprio trabalho. O conjunto desses elementos e sua repercussão na percepção que o sujeito possui de si em relação ao trabalho vão, então, servir de base para a estruturação da identidade profissional do professor. Temos, então, as referências bibliográficas, desse recorte. Como referências, a gente cita algumas das referências utilizadas nesse recorte, como os parâmetros curriculares nacionais, as adaptações curriculares, diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, o guia de orientação da educação especial na rede estadual de ensino de Minas Gerais e o livro do Stuart Hall, sobre identidades e mediações culturais. Por fim, nós temos o meu contato, meu e-mail, para qualquer troca de experiência, que a gente possa estabelecer aqui no encontro. E, no mais, um bom encontro para todos nós. E obrigada!